Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansões, carros, poder, mas só descobriu o verdadeiro valor da vida quando foi tarde demais. Hoje você vai conhecer a emocionante história de Arthur Mendes, um milionário que aprendeu que algumas riquezas não estão na conta bancária, e sim, no coração de um homem simples que o destino colocou ao seu lado. Meu nome é Arthur Mendes. Tenho 48 anos e, durante muito tempo, me orgulhei de ser chamado de o rei dos prédios. Construtora, investimentos, imóveis, nada parecia impossível para mim. Mas, no fundo, o que eu construía não eram apenas prédios. Eram paredes que me separavam de todo o resto do mundo. Tinha uma mansão cercada por jardins enormes, e era ali que trabalhava o homem mais silencioso e constante da minha vida. Seu Miguel, o jardineiro. Um senhor de fala mansa, sempre de chapéu de palha, mãos calejadas e um sorriso leve. Durante 20 anos, ele cuidou do meu jardim como se cuidasse de algo sagrado. Eu nunca entendi aquele apego. Enquanto eu me preocupava com números, lucros e reuniões, ele passava horas conversando com as plantas como se cada flor tivesse uma história para contar. Lembro que, às vezes, eu observava da janela. Ele passava as mãos com cuidado nas roseiras, assobiando baixinho e dizia: "Toda flor tem seu tempo, Dr. Arthur. Se tentar apressar, ela não floresce." Eu apenas sorria, sem dar muita importância. Naquele tempo, eu acreditava que o mundo era uma corrida e que quem parava para admirar flores ficava para trás. Certo dia, eu receberia um grupo de investidores estrangeiros em casa. Tudo precisava estar impecável. A equipe limpava cada canto e eu, como sempre, queria perfeição. Antes do jantar, desci para verificar o jardim e foi quando vi. Uma das cercas vivas estava torta e as roseiras sem podar. Fiquei furioso. "Seu Miguel, o senhor esqueceu essa parte. Eu pago para ver tudo em ordem, não pela metade." Ele me olhou calado. Abaixou a cabeça e apenas respondeu: "Me desculpe, doutor. Amanhã mesmo eu conserto." Mas eu estava tomado pelo orgulho. Respondi com grosseria na frente de todos: "Amanhã pode nem precisar voltar. Talvez já tenha passado da hora de se aposentar." Ele não disse nada. Apenas guardou as ferramentas e foi embora, devagar, com um olhar que, por algum motivo, me incomodou mais do que qualquer palavra. No dia seguinte, ele não apareceu. Nem no outro. Nem na semana seguinte. Ninguém sabia dizer onde estava. A casa parecia estranhamente vazia. Até que, numa manhã, o telefone tocou. Era o Hospital Municipal. "O senhor é Arthur Mendes? O senhor Miguel Silva foi internado e está no seu nome como contato de emergência." Fiquei confuso. Eu nunca havia dado meu nome para nada disso. Mas fui até lá, movido por um sentimento que eu mesmo não entendia. Quando cheguei, ele estava pálido, deitado, com um tubo de oxigênio. Ainda assim, quando me viu, sorriu e com voz fraca disse: "Eu sabia que o senhor viria, Dr. Arthur." Fiquei sem saber o que dizer. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele segurou minha mão com força surpreendente e falou: "Eu precisava te contar algo antes que fosse tarde." Ele respirou fundo e continuou: "Há muitos anos, quando o senhor era menino, teve um desabamento numa obra antiga, lembra? Um pedreiro que passava te tirou dos escombros e depois desapareceu. Seu pai até colocou anúncios nos jornais, mas nunca o encontrou." Eu balancei a cabeça. Lembrava vagamente daquele dia. Meu pai sempre dizia que um anjo tinha me salvado. Seu Miguel olhou para mim e disse com a voz embargada: "Aquele pedreiro era eu." Por um instante, o mundo parou. Eu olhei para aquele homem e percebi que ele nunca tinha estado ali para o emprego. Ele estava ali por mim. Eu só quis ficar por perto. Quis ver um menino que salvei crescer, mas crescer como um homem bom. Não arrogante, nem mandão, nem grosso, como o senhor foi comigo aquele dia. O dinheiro muda muita coisa, Dr. Arthur, mas não devia mudar o coração.
Eu só quis ter certeza de que o senhor não estava se perdendo do que era de verdade. Miguel fez uma pausa longa, respirou com dificuldade e completou, com um sorriso sereno. Nunca precisei de nada. Só de saber que o senhor estava bem. Mas agora, doutor, tá na hora do senhor cuidar das pessoas como eu cuidei do jardim. Com paciência, com respeito e com amor. As lágrimas simplesmente vieram. Tudo que eu tinha dito, todas as vezes que o ignorei, tudo pareceu tão pequeno. Tentei pedir perdão, mas ele apenas sorriu. Não precisa, doutor. A vida já me deu tudo o que eu queria. Ver que o senhor viveu e floresceu. Pouco tempo depois, ele partiu. Quieto, como viveu. Sem exigir nada. Sem deixar nada. Além de tudo. No dia do enterro, não consegui dizer uma palavra. Coloquei sobre o caixão as flores que ele mesmo plantou. As mais bonitas do jardim. E pela primeira vez na vida, entendi o silêncio. Ao voltar para casa, caminhei pelo jardim e percebi algo. Cada canto daquele lugar carregava um pouco dele. O jeito que as árvores se curvavam, o som do vento entre as folhas. Era como se o seu Miguel ainda estivesse ali, cuidando de tudo, invisível e eterno. Dias depois, mandei construir um pequeno memorial no jardim. Uma placa simples no centro das roseiras. Dizia: em memória de Miguel Silva. Desde então, o jardim se tornou o coração da minha casa. Um lugar de paz, de lembrança e de reflexão. Comecei a mudar. Passei a visitar as famílias dos antigos funcionários da empresa. Criei bolsas de estudo para os filhos deles. E o mais importante, aprendi a ouvir. A olhar nos olhos das pessoas, coisa que o dinheiro nunca me ensinou. Hoje, quando o sol se põe, gosto de sentar perto das roseiras. Às vezes fecho os olhos e quase consigo ouvir o som do seu assovio entre as folhas. E penso como a vida é irônica. Passei metade da vida construindo arranha-céus, mas foi um jardineiro quem me ensinou a ver o céu de verdade. O tempo me mostrou que não é o que a gente acumula que nos define, mas o que a gente cultiva no coração dos outros. Seu Miguel me ensinou que uma flor só cresce se for cuidada com amor. E que o mesmo vale para as pessoas. Hoje, se alguém me perguntar o que é ser rico, eu respondo sem hesitar. Ser rico é poder olhar para trás e saber que, por onde você passou, alguma coisa floresceu. Essa foi a história de Arthur Mendes, um homem que tinha tudo, mas só descobriu o verdadeiro valor da vida quando olhou para as mãos calejadas de quem o servia em silêncio. Alguns homens constroem impérios, outros constroem vidas, mas só os que aprendem a amar deixam flores onde passam. Que a gente nunca precise perder alguém para entender o que realmente importa, porque no fim, não são os prédios que permanecem, são os jardins que a gente cultiva no coração das pessoas. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!